Pessoal, então vamos agora conhecer as regras que nos obrigam nada, né? Porque na verdade a obrigação mesmo é só com a próclise. A próclise, ela só ocorre por conta de obrigação, por conta de palavras que a atraem. A ênclise já é uma ação natural, ela ocorre porque ocorre. Não tem que ter obrigação não, tá? Obrigação fica só com a próclise. Então, olha só, quando é que a ênclise vai ocorrer? Primeiro, você se lembra que eu disse que nós nunca podemos iniciar uma frase com pronome oblíquo átono? Átono, tá? Então, me empresta dinheiro, né, que a gente fala? Te amo, nos conte aí quem foi que venceu. A gente fala assim, te amo, me empresta, me dá, me beija, né? Tá errado, gramaticalmente falando. Por quê? Porque não se inicia frase com pronome oblíquo átono. Então a gente tem que jogar o pronome para depois do verbo. Emprestaram-me, amo-te, revelaram-nos. É isso. Primeira coisinha aí bem tranquila, tá? Primeira regrinha bem tranquila. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, também a ênclise será obrigatória. Na verdade, ela ocorrerá a ênclise, tá? O que é o imperativo mesmo? Só você se lembrar aí do imperador. O que o imperador faz? Manda. Então, o imperativo é o modo da língua portuguesa em que os verbos indicam uma ordem ou um conselho, tá? Beleza, ó. Garoto, retire-se imediatamente da sala. Primeiro, que a gente não poderia colocar aqui, porque depois de vírgula a gente não pode iniciar com pronome, mas o verbo também está no imperativo, retire-se, uma ordem. Fale com seu irmão e avise-o, aqui é um pedido, né, que também está no imperativo. E avise-o, por estar no imperativo, ocorre a ênclise. Professor, ajude-me, aqui é um pedido também, o verbo está no imperativo. E também não poderíamos iniciar depois da vírgula com o pronome. Então já fiquem ligados aí nessa questão da vírgula que já vai ajudar bastante vocês, tá? Então com o pronome, com o verbo no imperativo afirmativo, vai ocorrer a ênclise, tá bom? Aí você se lembra que eu disse do gerúndio? Que normalmente ocorre ênclise quando o verbo está no gerúndio. Só não vai ocorrer se aparecer a preposição em se tratando, em se falando, tá? Mas se não aparecer a preposição em, aí o verbo, o pronome vai para depois do verbo, ocorre ênclise, tá? Retirou-se deixando-nos. Olha aqui, o verbo terminando com NDO está no gerúndio. Aí o pronome vai para depois do verbo. Lembrando também que aqui tem uma vírgula, não poderia nunca começar com depois de vírgula usando o pronome, tá? Tá vendo? Ó, sempre depois vai ter uma vírgula. Então, fique ligado aí que geralmente antes de verbo no gerúndio, a gente usa o quê? Vírgula. Não é sempre, mas é na maioria dos casos, tá? A mãe adotiva ajudou a criança dando-lhe carinho e proteção. O menino gritou assustando-se com o ruído. Então, olha só, sempre vai ter vírgula e por isso não iniciamos o quê? O período com o pronome oblíquo. E o verbo está no gerúndio, aí vai ocorrer a ênclise, tá? Então, vendo aí qual é a importância da vírgula, de você aprender que não se inicia período, frase, depois de vírgula, e nem no início de frase, tá bom? Tá aí, ó, só para a gente se lembrar. Se tiver preposição, aí é próclise, em se tratando, tá bom? Quando o verbo estiver no infinitivo pessoal, ou seja, quando ele terminar com R, isso que é infinitivo, e pessoal, porque ele vai indicar para alguma das pessoas do discurso, né? Primeira, segunda, terceira pessoa. Aí vai ocorrer a ênclise. Então, o verbo aqui no infinitivo, você vai colocar o pronome depois do verbo. Convém confiar-lhe esta responsabilidade. Espero contar-lhe isso hoje à noite. Era necessário esperá-la por alguns instantes. Então, aqui, professora, mas aqui não terminou com R, não terminou com R por conta daquilo que eu já contei para vocês, ó. Isso aqui é esperar. Eu não vou falar convém a esperar, ou é necessário a esperar, porque a gente sabe que se o verbo estiver no infinitivo, o pronome tem que vir para depois do verbo, e nós aprendemos que se o verbo terminar com R, eu tenho que tirar o R e acrescentar o L. Chama no portão. Esperar. Aprendi que oxito terminado em A tem acento. Tá?
É isso aí. Professor, e qual é a pessoa do discurso que está sendo mostrada aí nessas frases? A terceira, né? Porque o li e o a são pronomes que referem-se à terceira pessoa, ao assunto, a pessoa de quem se fala, o assunto de que se fala. Lembrando que a primeira pessoa é a pessoa que fala, a segunda pessoa é a pessoa com quem se fala e a terceira pessoa de quem se fala. Tudo bem? Agora, algumas observações. Olha só, a posição normal do pronome é a ênclise, como eu disse a vocês. Para que ocorra a próclise e a mesóclise, é necessário haver o quê? Justificativa. Então, se estiver no futuro, do pretérito, do presente, mesóclise, se a palavra atrair, próclise, se não tiver obrigatoriedade, vai ser a ênclise, tá? Beleza? Já falei para vocês. Olha só, eu me machuquei no jogo, aqui tanto faz. Por quê? Porque o pronome pessoal aqui do caso reto, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, ele não atrai pronome não atrai. E aqui não tem nenhum motivo para que se use a próclise e nem nenhum motivo para que se use a ênclise. Então, como não existe uma regra que fala que tem que ser uma das duas, é facultativo. Depende do grau de formalidade que você quer mostrar. Pode ser eu me machuquei ou eu machuquei-me no jogo, tá tudo certo. As crianças se esforçaram, as crianças se esforçam ou as crianças esforçam-se para acordar cedo. Tanto faz também, porque criança é uma palavra que não atrai o pronome. Então, ela tá aí porque o pronome está aí porque quer. Viu? Não é porque crianças está atraindo, não. Mas se eu não quero colocar aqui, eu posso colocar depois do verbo, porque também eu posso usar a ênclise aqui quando a próclise não for obrigatória. Se a próclise não é obrigatória, eu uso a ênclise. Tranquilo, tá? E aí, nós temos que ficar de olho nas locuções verbais. O que é uma locução verbal, professora? Dois verbos juntinhos. Tem o sentido de um, mas são dois, tá? Às vezes no meio deles vem uma preposição, mas continua sendo uma locução verbal. Dois verbos que têm um único sentido. Tem um sentido de um único verbo. Pode anotar isso aí se você quiser, tá? Então, olha só. Quando o verbo, lembrando que uma locução verbal, ela vai ser composta de dois verbos. Um sempre vai estar, vamos lá, o primeiro verbo e o segundo verbo. Locução verbal, tá? Dois verbos, locução verbal, dois verbozinhos. O primeiro é o que nós chamamos de verbo auxiliar. E o segundo é o verbo que nós chamamos de principal. Lembra que o auxiliar vem primeiro, né? O principal vai vir depois. Porque o principal é a grande estrela, sempre chega depois. Lembra-se disso. O auxiliar, ele sempre vai vir conjugado. E o principal, ele sempre vai terminar com R, com DO ou com NDO. Ou seja, o verbo principal sempre vai estar no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Olha aqui, ó. Quero ajudar. Dois verbos, um está conjugado aqui na primeira pessoa, né? Eu quero. E o segundo está no infinitivo, ajudar. Quero falar. Ia dizendo. Ia, ele ia, conjugado, dizendo o verbo terminando aqui com NDO. Então, aqui é o primeiro, auxiliar, principal. Auxiliar, principal. Auxiliar, principal. Então, vamos lá. Se o verbo principal estiver no infinitivo ou no gerúndio, vamos falar só deles agora, deixa eu participo para depois, tá? O que vai acontecer? Sem palavra que exija a próclise, porque a próclise é danada, né? Se aparecer alguma palavrinha lá que obrigue, tem que usar a próclise. Mas se não tiver palavrinha nenhuma que obrigue a próclise, geralmente emprega-se o pronome após a locução. Então, se não tem nenhuma palavrinha aqui atraindo o pronome, tem não? Não. Então, vamos colocar o pronomezinho para depois do verbo ênclise. Porque o comum é que ocorra a ênclise. A próclise vai ocorrer quando for obrigatória. Então, aqui não tem obrigatoriedade,
ocorre a ênclise, ó. Quero ajudar-lhe, quero falar-lhe, ia dizendo-lhe. E a banca gosta mais da locução, ama as locuções. Fique de olho nisso aí, tá bom? Então, se o verbo principal, que é o segundo, estiver no infinitivo ou no gerúndio, o verbo vai vir, o pronome vai vir depois dele, tá bom? Tá? Olha só. Com palavra que exija a próclise, a boa notícia é que tanto faz. Você vai poder usar a próclise ou a ênclise. Professora, mas se exige a próclise, por que não fica assim sendo estipulado que tem que ocorrer a próclise? É, mas falaram que é facultativo, né? Então você tem que saber. Mesmo que para você escrever você não erre, mas se a banca pedir lá e colocar para te confundir, você tem que saber que as duas estão corretas, tá bom? Lembre-se, se o verbo principal estiver no infinitivo ou no gerúndio, vai ocorrer a ênclise, sempre. A próclise, se tiver alguma palavrinha lá que permita, você também pode, mas a ênclise continua sendo correta, tá bom? Então, olha só, aqui nós temos uma palavra de sentido negativo, que também é um advérbio, e que atrai o pronome, tá vendo? Aqui nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal no infinitivo. Aqui, o pronome foi atraído, mas eu também poderia colocar aqui, ó, nunca viram-me cantar. Nunca viram nossa, horroroso, né? Nunca viram cantar-me? Ridículo, né, gente? Aqui, ó, nunca pretendo falar-lhe sobre assuntos, tá vendo? Aqui, ó, a palavra continua aqui, ó, tá atraindo. Só que eu posso usar a ênclise, é facultativo. Mas você não pode se esquecer disso não, tá? Sempre vai ser a ênclise, tá vendo? Sempre a ênclise. Nesse caso aí, se a próclise for obrigatória, você também pode usá-la, tá? E a ênclise também vai continuar sendo certa. Lembra que eu falei que existem algumas locuções que vai aparecer a preposição no meio da locução? Pois é. Quando houver preposição, tá? Entre o verbo auxiliar e o verbo no infinitivo, aqui, ó. Aqui é a preposição. Aqui o verbo auxiliar, aqui o verbo principal. O verbo auxiliar e o principal. E tá aqui, ó. A preposição tá aí, tá? Aí a colocação do pronome vai ser facultativa. Você poderá colocar a ênclise sempre, tá vendo? A ênclise sempre tá certa. Sempre. Ou você também poderá colocar o pronome perto da preposição. Então, pelo menos fica fácil, né? Quando você se lembra lá do em se tratando, você lembra aí que o pronome vai para perto do em, porque o pronome gosta de uma preposiçãozinha. Você lembra disso que dá certo, tá bom? Então, tanto faz você colocar nosso filho há de encontrar-se ou nosso filho há de se encontrar. A dica é, a ênclise sempre vai estar correta em caso de locução o quê? Verbal. Tudo bem? Com a preposição a, olha só, porque o a também pode ser preposição. Se na locução verbal aparecer a preposição a e nós tivermos que utilizar o pronome o, aí, nesse caso, esse o não poderá ficar perto da preposição a, porque senão vai dar confusão, vai virar ao, e a intenção não é virar ao. Então, a gente faz o quê? A gente coloca o pronome para depois do verbo mesmo, para não dar confusão, olha só. Voltei a cumprimentá-los pela vitória na partida. Se eu coloco esse os aqui, ó, ficaria o quê? Voltei aos. Porque a preposição, quando ela fica perto do artigo o, vira ao, contrai, tá? E aí não pode. Por isso, você vai ter que colocar sempre no final, depois do verbo. Ênclise. A ênclise sempre vai estar correta, percebe? Sempre vai estar correta. Lembrando que aqui, cumprimentar, terminou com R, eu tirei o R e acrescentei o L. E como é oxítona terminado em A, tem acento. Agora nós vamos ver o particípio. Até agora falamos só de gerúndio e infinitivo e vimos que a ênclise vai ocorrer em todos os casos. Todos. A boa notícia é essa, ênclise na cabeça, né? Algumas vezes, por conta da preposição, pode vir perto da preposição. Se a próclise for obrigatória,
também pode deixar lá pertozinho da próclise. Pode ocorrer a próclise antes do verbo, mas o normal é que seja a ênclise. Agora, quando o verbo terminar no particípio, tá? No particípio, quando terminar com DO, se o verbo for regular, olha o que vai acontecer. Estando o verbo principal no particípio, o pronome oblíquo não poderá vir depois dele. Por isso que ele não está junto do infinitivo do gerúndio. Porque o infinitivo e o gerúndio amam a ênclise, sempre depois do verbo, sempre depois da locução. Se fosse igual com o particípio, seria uma regra só. Verbos no particípio, no gerúndio, no infinitivo, vai ocorrer? Não é. O infinitivo e o gerúndio formaram um parzinho. O particípio ficou de fora, tá? Então, olha só, o pronome não vai poder vir depois do verbo no particípio. Vai ter que vir antes, tá? Antes. Então, olha só. As crianças tinham se perdido, ó, o verbo auxiliar, o verbo principal. Pode vir aqui? Não pode ocorrer a ênclise, não. Ele tem que vir antes do verbo no particípio, tá? Caso haja, antes da locução verbal, palavra atrativa, o pronome ficará antes do verbo auxiliar. Aí ele vai vir para cá, ó. Se tiver alguma palavra que atrai, tá? E olha aqui, quem é que está aqui? O advérbio de negação. O que acontece? O pronome é atraído. Então, ele nem fica só antes do verbo no particípio, não. Ele fica antes da locução inteirinha. Ele vem para cá. Não me haviam avisado. É tranquilo, bem tranquilo as locuções verbais. E o povo ama cobrar locução verbal. Você vai estudar locução verbal, tá? Vai ficar repetindo essas regrinhas aí, vai colocá-las aí na sua frente. Toda hora você vai se familiarizar, se lembrar, tá? Infinitivo e gerúndio, sempre depois da locução, maravilha, ênclise, sempre. Se vir uma preposição que não seja o a, fica perto da preposição, ou a ênclise também sempre vai estar certa. Se tiver alguma palavrinha que atrai o pronome, ocorrendo a próclise, vai estar certa. E a ênclise também continua sendo certa. Então, ênclise sempre certa. Se o verbo principal estiver no particípio, tá vendo? Ó, perdido, avisado, aí já não pode vir depois dele. Tem que vir antes dele, vai ficar no meio, tá? Se ocorrer alguma palavra atrativa, mandando, obrigando a próclise a ocorrer, aí sim o pronome vem para antes da locução verbal. Mas aí é bem tranquilo, tá? Gente, estude colocação pronominal, estude acentuação, na verdade, estude tudo que está aqui nesse curso, porque são as principais matérias e elas vão cair, tá? E você irá utilizá-la em sua redação. Vamos com tudo? Vamos lá!